Olá, então vamos começar o estudo da seção 1.2, né? que a gente já vai engatar o estudo de funções, né? Nós vamos ver as funções que são mais utilizadas nos modelos matemáticos que explicam o nosso mundo macroscópico. Tá? Então vamos lá. Seção 1.2, modelos matemáticos. Bom, os eventos do mundo sensível são modelados geralmente por funções matemáticas, né? No mundo matemático, que a gente considera o tratamento dessas funções, e se deduz respostas matemáticas ou resultados matemáticos. Esses resultados são testados no mundo sensível e se as respostas estiverem dentro dos erros, né, do controle permitido, esse modelo matemático é adotado como explicação da variação daquele fenômeno lá, da variação daquela medida que você está obtendo. Certo? Vamos diagramas aqui, eu explico melhor aqui. Ó. Você tem um fenômeno sensível, no seu mundo sensível. Você pega esse fenômeno sensível e cria um modelo matemático, vai lá para o mundo matemático, o mundo algébrico, o mundo gráfico, vai usar geometria, álgebra, cálculo. Lá no mundo matemático, você faz o tratamento desse modelo e tira previsões matemáticas. Como a gente vai ver alguns exemplos. Olha, eu acho que depois de 10 segundos a bola toca o chão. Tá? Aí você traz aquela previsão matemática para o seu mundo sensível. Tá? Se, num projeto balístico, lá depois de 10 segundos a bola caiu no chão, aproximadamente, se o modelo matemático te dá um grau de precisão adequado, né? Se ele te dá um grau de precisão adequado, você vai fazer uma comparação com o mundo sensível e, no caso da tolerância ao erro estar apropriada, ele é adotado como explicação matemática para o seu fenômeno. Caso o controle não esteja muito bom, você refina, você volta para o seu modelo matemático e tem que refinar ele. Então vamos considerar a força de atrito, assim por diante. Né? Então, nessa seção, o autor destaca alguns modelos matemáticos, algumas funções matemáticas são utilizadas para descrever modelos do nosso mundo macroscópico. O primeiro tipo de função é a função linear, que você já vem estudando ela faz tempo. Uma função linear é uma função que varia a uma taxa constante, e devido a isso você tem uma representação gráfica igual a uma reta. Tá? Então, uma função linear é caracterizada por ser definida por uma sentença, expoente x aqui é linear, expoente 1, uma sentença desse tipo, y igual a mx mais b, ou f de x igual a mx mais b, coeficiente angular, b é o coeficiente linear e o x potência 1. Certo? Por exemplo, eu posso considerar f de x igual a 3x menos 2. Esse é um exemplo de uma função linear. Coeficiente angular é 3, coeficiente linear é menos 2. Então você pode ver na representação geométrica ali, intercepta o eixo y em menos 2, né, quando x for 0, e tem uma inclinação de 3. Essa representação gráfica é da função 3x menos 2. Também você pode representar tabularmente alguns pontos dessa função linear aí, por exemplo, pegando 1, a sua conta 3 vezes 1 menos 2 vai dar 1. Se você pegar x igual a 1.1 ou 1,1, multiplicar por 3 e tirar 2, você vai ter 1.3. Então esses valores da segunda coluna e dessa tabela que vocês estão vendo são valores funcionais que dependem linearmente da sua escolha de x. X na coluna da esquerda, o f de x, que é 3x menos 2, na coluna da direita. Então também posso ter uma representação tabular para essa função. Né? Então aqui nós temos 3 representações para a função 3x menos 2. A algébrica, do enunciado, a tabular e a gráfica. Tá vendo? São 3 representações para a mesma função linear. Um exemplo de aplicação de função linear. À medida que o ar seco sobe, ele se expande e se esfria. Você sabe disso, né? Você vai soltar um balão atmosférico. Quanto mais alto ele tiver, menor a temperatura atmosférica lá em cima. Admita que a temperatura do Sol é de 20 graus Celsius e a temperatura a 1 quilômetro
altura, 1000 metros de altura, é de 10 graus Celsius. E admita que um modelo linear é apropriado para modelar essa variação, que a diminuição da temperatura seja linear, ela depende linearmente de quanto você está subindo, né? Admita que isso seja apropriado. Expresse a temperatura em função da altitude. Então vamos lá, eu vou pegar o meu modelo linear, eu vou escrever. O nome da minha função será T maiúsculo. T que vai depender de height, de altura, né? T que depende da altura H. Um M que multiplica H mais B. Tenho dois dados iniciais, e eu vou usar esses dois dados iniciais para determinar o M e o B. Eu recebi como dado inicial que a temperatura na superfície da Terra era de 20 graus. Então, M vezes 0 mais B igual a 20 me fornece o valor do B, 20. E sei que a temperatura em 1 km, vamos usar X em quilômetros, né? T de 1 km eu sei que é 10. Então, M vezes 1 mais 20, veja, eu já estou usando o valor de 20 para o B. M vezes 1 mais 20 igual a 10, isso implica que o M é menos 10. Então, o meu modelo linear que expressa a temperatura atmosférica é T de H igual a menos 10H mais 20. Ok? Com esse modelo, eu posso prever, por exemplo, a temperatura do ar na altitude de 2,5 km. Eu coloco 2,5 no lugar do H e faço minha conta, menos 5 graus Celsius, e assim por diante. Ok? Uma representação gráfica desse modelo, então, seria essa mostrada aqui nesse slide. O eixo X, né? O eixo horizontal, estas abscissas aqui representam a altitude. Então vai do zero, né? E cresce. E o eixo das ordenadas é a temperatura em graus Celsius. Então, para a altura zero, nível do solo, eu tenho 20. E na medida que eu aumento a minha altitude, eu diminuo a temperatura, né? Tendo um ponto aqui, ponto de altitude 2, está vendo no eixo H? H igual a 2, para H igual a 2 eu tenho temperatura igual a 0, né? É o momento onde você atinge 0 graus Celsius, 2 km de altura, segundo esse modelo, né? Então, é um exemplo de uma função linear, de um modelo linear, que é utilizado para modelar um evento do nosso mundo. Segundo exemplo, esse laboratório aí de Mauna Loa, no Havaí, coletou níveis médios de dióxido de carbono em ppm, para quem não sabe, ppm é parte por milhão, né? Em partes por milhão, de 1980 até 2008. Então, esse laboratório tem esses dados, e o autor do livro coletou esses dados aí. Foi lá e coletou e colocou como exemplo da seção 1.2. Utiliza esses dados coletados para determinar um modelo de comportamento do dióxido de carbono na atmosfera em função dos anos. Então, os dados estão na seguinte tabela. Então, essa é a tabela. Então, o nível de CO2 e dióxido de carbono em partes por milhão. Desde 1980, aqui a coleta que o autor pegou, né, o último ano foi em 2008. Então, a gente sai de 338,7 e vai já para 2008, 385,6, ou seja, a gente está queimando mais combustível, está queimando floresta, né? Então o nível de CO2 está aumentando. Então, utilize esses dados para determinar um modelo de comportamento. Bom, você pode pegar esses dados, então tem a coluna dos anos e a coluna do nível de CO2, e posso plotar esses dados no papel milimetrado ou num software, né? Aqui está uma ilustração que é a ilustração do livro, mas eu poderia fazer isso, como eu falo para vocês aqui, poderia fazer isso num software, no GeoGebra, que também dá para se fazer. Dá para você perceber que esses pontos aqui estão mais ou menos alinhados, né? Então eu posso buscar uma função linear que aproxime essa dispersão de pontos. Tá? Existem infinitas retas que aproximam essa dispersão de pontos, né? Mas eu posso, por padrão, pegar uma reta, só para fazer as minhas contas, que passe pelo primeiro ponto e pelo último ponto. Então eu venho aqui, primeiro ponto com a abscissa 1980 e o último ponto com a abscissa 2008, lá de cima do gráfico.
e eu traço a reta que passa pelo primeiro ponto e pelo último ponto. Ok? Aí eu faço, tenho que descobrir o m dessa reta, coeficiente angular, ΔY por ΔX, faço as minhas contas e tenho aproximadamente esse... Aproximadamente não, com 3 casas decimais eu tenho exatamente esse m, né? Posso pegar como ponto base o primeiro ponto, para ser o seu x0 e y0 da equação da reta, tá? Então eu fico com essa expressão aqui, ó. C menos esse C0, né, o tal do y menos y0, né? Aqui no nosso caso é C menos C0, C menos 338,7, igual ao m que eu calculei, que multiplica t menos 1980. E eu fazendo a conta, eu isolo C. Então eu tenho essa função linear aqui, no quadradinho vermelho, tem essa função linear que me dá a quantidade de dióxido de carbono em função do ano, em partes por milhão, né? Aqui nessa ilustração já está se mostrando então o modelo linear e os pontos da coleta real lá do laboratório do Havaí, certo? Então se veja que o modelo matemático não dá exatamente o valor coletado, ele aproxima bem esse valor coletado, né? Com esse modelo linear aqui, você pode aproximadamente descobrir o nível de dióxido de carbono em anos nos quais você não teve a coleta. Por exemplo, em 2010 ou 97. Então, se você voltar a olhar aqui, no ano de 97 não houve coleta, mas eu posso fazer a minha conta e estimar o nível de CO2 no ano de 97 ou no ano de 2010. Certo? Eu posso fazer essas contas, tá bom? Aqui só um comentário, que existe uma técnica estatística, quem for fazer a disciplina de estatística, existe uma técnica chamada método dos mínimos quadrados, que fornece boas equações de reta para dispersões de pontos. E aquelas calculadoras Casio, as mais comuns, as FX científicas, ela inclusive tem no setup dela, lá no Mode, ela tem essa maneira, ela já calcula diretamente para você quem é o M e quem é o B, tá? Se você usar a calculadora, estudar o menu da calculadora para fazer isso aí, você vai descobrir esses valores de M e de B, dispostos aqui na tela, 1.65 e 2.938 aproximadamente. Usa a calculadora, aprenda a usar essa calculadora. Então, veja, aqui nesse quadro o autor já desenhou a reta que aproxima os pontos dado por essa técnica dos mínimos quadrados, né? E já um comportamento diferente desta aqui, onde eu usei o primeiro e o último ponto, certo? Bom, esta é dada pela técnica dos mínimos quadrados. E isso vai ser utilizado lá em estatística, né, para descobrir funções lineares que melhor aproximam dispersões de pontos. Aí no exemplo 3 ele fala assim, utiliza o modelo linear anterior e determina o nível de CO2 nos anos 87 e 2015. Bom, você vai pegar esse modelo linear aqui e fazer a substituição do T por 1987 e por 2015. Né? E uma segunda pergunta do autor, em que ano você terá mais de 420 partes por milhão de CO2 na atmosfera? Esse nível 420 aqui deve ser um nível crítico, assim, sabe, para a vida humana. Por isso que ele deve fazer essa pergunta. Mas vamos ver como é que a gente resolve esses problemas aqui. Eu faço a substituição, então o item A eu resolvo substituindo o valor do T, eu coloco o valor do ano e obtenho lá 349, 395 em 2015. E para resolver o item B, eu vou, né, a pergunta dele é em que ano você terá mais do que 420 ppm? Então, quando que a expressão da função é maior que 420? Aí eu vou isolar o T. Isso acontece quando o T for superior a 2029 alguma coisinha. Então a resposta será, quando é que nós vamos ter mais de 420 partes por milhão? Olha, como a decimal ali é 2029,92, aproximadamente em janeiro de 2030, provavelmente a gente vai sentir falta de oxigênio se a coisa continuar dessa maneira, né? Essa seria a ilustração do livro.
Bom, funções lineares. Outro tipo de função que a gente vai usar muito são funções polinomiais. Então, o que é uma função polinomial para a gente? Bom, o que é um polinômio numa incógnita x, numa indeterminada x? É uma expressão desse tipo aqui. A nxn mais a n-1, xn-1, etc. até a soma de uma constante a zero. Né? Diremos que essa função é uma função polinomial quando sua representação algébrica for uma expressão polinomial. E diremos que n é o grau do polinômio, no caso aí o an é diferente de zero, né? Para mim falar que o polinômio tem grau n, né? Senão não tem graça. Funções polinomiais de grau 1 são definidas então dessa maneira: f de x igual a uma expressão polinomial de grau 1, 1a1x mais a0, ou seja, funções polinomiais de grau 1 são funções lineares. Bom, se elas são lineares, elas possuem representações gráficas na forma de retas. Funções polinomiais de grau 2 são definidas dessa maneira: constante x² mais constante x mais constante. São funções quadráticas, que vocês já estudaram bastante. Possuem representações gráficas na forma de parábolas. Então, alguns exemplos aqui, né? Parábolas com concavidade para cima, com concavidade para baixo. Funções polinomiais de grau 3 são definidas dessa maneira: a3x³ mais a2x2 mais a1x mais a0. Elas são chamadas de funções cúbicas. Possuem representações gráficas em formas diferentes umas das outras. Elas possuem ao menos uma raiz real, mas elas podem também ter duas ou podem ter até 3 raízes reais. Né? Então, alguns exemplos aqui o autor fornece para você. Representação gráfica de x³ menos x mais 1. Para essa função cúbica, você teria só uma raiz real. Né? Então, você pode ir aumentando, considerando funções polinomiais de graus maiores. Né? Aí elas deixam de ter nomes próprios. Tá? E essa daqui seria um exemplo de uma função polinomial do grau 4, e que no caso aqui teria as 4 raízes. Né? Porque de grau 4, a função polinomial do grau 4 ela pode não ter raiz. Pode ter 1, 2, 3 e no máximo 4 raízes. Né? Aqui um exemplo de uma função polinomial de grau 5. Funções polinomiais de grau 5 podem ter 1, 2, 3, 4 ou 5 raízes. Este exemplo é um exemplo de uma função que só tem uma raiz. Então, o comentário aqui seria o seguinte: funções polinomiais de grau ímpar têm ao menos uma raiz. Funções polinomiais de grau par podem não ter raízes. A de grau ímpar tem. Então, função polinomial de grau 3, 5, 7, 11 tem ao menos uma raiz. Agora, funções polinomiais de grau 12, 27, 28, se o grau é par, pode não ter raiz, pode também ter no máximo 28 raízes. Então, vamos andando aqui. Ele traz um exemplo, o autor desse livro é canadense, então ele traz um exemplo aqui. Ele gosta muito de exemplos lá do Canadá, da terra dele. Uma moeda é arremessada do posto de observação da Torre CN lá em Toronto. Né? Então, é uma ilustração aqui. Aqui é uma foto do perfil de Toronto. Aqui essa torre é famosa, tem, né, sempre que aparece Toronto lá em filmes, aparece essa torre aqui. Então lá no alto, lá em cima, lá tem um restaurante, depois tem uma torre de observação mais ao alto. Essa torre, aquele posto de observação, fica a 450 metros de altura. Então ele fala assim: um fulano foi lá e atirou uma moeda lá de cima. E alguém, não me pergunte como, registrou a altura dessa moeda de 1 em 1 segundo. Né? Aí é aquela história que você pode pensar: será que alguém vai morrer quando a moeda cair na cabeça de alguém lá? Não, vai machucar, matar não mata não. Aí ele pede: use um modelo para predizer o momento em que a moeda toca o solo. Certo? Então nós temos esse queda livre. Tá? Você soltou sem aceleração, sem velocidade inicial. Soltou a moeda. Aqui é só tem uns pessoal que eu jamais faria isso na vida. Lá em cima no restaurante você pode fazer um passeio, pendurar-se na estrutura metálica, né, a 400 metros de altura. Isso é horrível. Muito bem. Então vamos lá. Alguém marcou a altura de 1 em 1 segundo. E
eu tenho tabelado aqui, então, 0 segundos, a moeda 450 metros, em 1 segundo 445, em 2 segundos, tá lá. Vamos supor que alguém filmou, depois mediu com uma escala, né? Em 9 segundos depois da soltura da moeda, ela estava a 61 metros de altura ainda, né? Então eu posso usar o meu software GeoGebra, que é gratuito, para inserir e mostrar esses pontos colocados aí no experimento, né? Ou se você fizer isso no GeoGebra, você vai ver mais ou menos essa curva mostrada aqui. Essa aqui é a figura do livro, né? Então dá para você perceber que um modelo linear ali não aproxima muito bem essa dispersão de pontos. Um melhor modelo aqui seria um modelo polinomial de grau 2, né? Já que é uma queda livre, né? Certo? Então existem, por exemplo, no GeoGebra, um comando para regressão polinomial de grau 2. Você coloca os pontos x e y do seu conjunto de coletado e ele vai te dar, então, aí você fornece o grau, eu quero o grau 2, aí ele te dá os 3 coeficientes, o coeficiente do x quadrado, o coeficiente do x e o coeficiente linear, né? Se você fizer isso lá no GeoGebra, você vai ter essas aproximações aí. O seu modelo da altura em função do tempo será dado por aproximadamente menos 4,9t² mais 0,96c mais 449,36. Ok? Claro, ó, estão vendo? Metade da aceleração, né? Menos a sobre 2 ali, né? No t², né? 9,8, né? Então, essa curva aproxima bem a coleta de dados. Ok? Aí a pergunta do autor seria assim: eu não tenho a coleta de dados de quando é que a moeda chegou ao chão. Então eu vou usar o meu modelo para calcular quando é que a moeda toca o solo. Então eu vou encontrar raiz da minha função. Eu quero saber quanto que é h de t igual a 0. Então, fazendo os cálculos aqui, aproximadamente depois de 9,67 segundos, 9,7 segundos, a moeda toca o solo, né? Então é mais um exemplo para mostrar para você que funções matemáticas, no caso aqui um polinomial de grau 2, são utilizadas para tirar conclusões acerca de eventos do mundo real. Aí nós vimos funções lineares, funções polinomiais de diversos graus, e agora vamos ver um outro tipo de função, uma outra categoria de função chamada função potência. Uma função é chamada de função potência se a sua representação algébrica for da forma f de x igual a x elevado a um número a. Bom, é constante. Então nós vamos considerar 3 casos aqui. Função potência com a positivo, função potência com a da forma 1 sobre n e função potência quando a for menos 1. São os casos interessantes aqui, ó. Vamos em frente. Quando a for positivo, se por acaso ele for 1, você tem y igual a x elevado a 1. Né? É uma função linear, ou uma função polinomial de grau 1 também. Né? Se o a for 2, você tem função f de x igual a x², ou y igual a x ao quadrado. Então, ela seria uma função quadrática. Se o a for 3, você teria uma função cúbica definida por f de x igual a x ao cubo. Né? Se a função for função potência de grau 4, você teria uma função f de x igual a x à quarta. Certo? Está exibindo o gráfico, a representação gráfica ali ao lado. Função potência de grau 5, y igual a x à quinta. Então, vocês estão vendo o tipo de comportamento? Ó. Potência ímpar 1, uma raiz 0. Potência 2, uma raiz, comportamento simétrico com relação ao eixo y, função par. Uma raiz, simetria com relação à origem, função ímpar. Uma raiz, sempre de 0, 0, né? E simetria com relação ao eixo y, função par. Então, a função potência, ela é uma função par, se a potência for par, uma função ímpar, se a potência for ímpar. Certo? E esses são os jeitos, né? Com exceção da potência 1, que seria linear. No mais, você tem esse tipo de comportamento. Um comportamento decrescente e crescente para as funções pares, um comportamento que vem lá do menos infinito e sobe para infinito para as funções potências ímpares. Está vendo? O x ao cubo e o x à quinta. Né? Então,
esses são comportamentos típicos, né? Essas funções potências, por exemplo, com potências pares, todos os gráficos passam pelo menos 1, 1, pelo 1, 1 e pelo 0, 0, evidente, né? E eles têm esse formato. Somente o azulzinho, a gente tem o nome próprio de parábola, né? As outras não são parábolas, tá? São gráficos de função potência, né? Mas assim, lembram um comportamento parabólico, né? Funções potências de grau ímpar, vamos assim dizer, lembram o comportamento da função cúbica, ok? Por exemplo, x à quinta, x à sétima, x à nona, eles vão ter esse tipo de comportamento. Todos esses gráficos das funções potências com índice ou com potência ímpar passam pelo menos 1, menos 1 e pelo 1, 1 e também pelo 0, 0. Certo? Vão ter esse jeitão de representação gráfica. Aí um outro caso especial que já foi dito lá no início, né? Se o A for da forma 1 sobre n, se uma função potência da forma 1 sobre n, são essas funções raízes aqui, ó, raiz enésima, com n maior que 1, que a gente vai querer, né? Então, função potência com índice ou com potência meio, x elevado a meio, raiz quadrada de x. Domínio positivo, função crescente. Função potência com expoente, né, com potência 1/3, raiz cúbica de x. Domínios reais, porque eu posso tirar a raiz cúbica de números negativos, né? E com esse tipo de comportamento aí, parece um S, né? Na verdade é uma reflexão da função cúbica, né? Do gráfico da função cúbica. Mas os gráficos de funções potências da forma 1 sobre n terão esse comportamento. Raízes enésimas pares terão uma representação gráfica mais ou menos dessa maneira. E raízes enésimas ímpares terão uma representação gráfica mais ou menos como essa da raiz cúbica. Né? Com n par você terá um gráfico que se assemelha a isso. Com n ímpar, um gráfico que se assemelha a isso. Ok? E o terceiro caso especial lá, quando A fosse menos 1, bom, aí no caso você tem x elevado a menos 1, você tem a função f de x igual a 1 sobre x. Né? Então o domínio é conjunto dos reais menos o zero, você não pode fazer essa conta para x igual a 0. Né? E o gráfico é já conhecido de alguns de vocês, são esses dois ramos de hipérboles, y igual a 1 sobre x. Um ramo negativo para x negativo e um ramo positivo para x positivo. Os eixos coordenados são as chamadas assíntotas dessas hipérboles, aí, né? Desse tipo de hipérbole. Um outro grupo de funções são as funções racionais. O nome racional vem de quociente, de razão, mas não é qualquer razão. São razões de polinômios. Então, funções racionais são quocientes de funções polinomiais, p de x sobre q de x. Tá bom? E o domínio? O domínio vai depender de quem aparecer no denominador. Né? Então, tem que tirar, são números reais, menos os zeros do polinômio do denominador. Ok? Então, funções racionais, elas não são bem conhecidas assim da gente, é difícil da gente traçar gráfico de função racional. Tá? Por exemplo, 2x² menos x² mais 1 dividido por x² menos 4. Bom, eu até posso bater o olho ali e falar, olha, raiz do denominador, 2 e menos 2. Então, o domínio dessa função é reais menos 2 e menos 2. Tem que tirar esses dois números. Né? E o gráfico? Olha, usando um aplicativo, um software, eu ploto o gráfico dessa maneira. Depois de calcularmos, termos as nossas ferramentas de primeira, segunda derivada, aí a gente vai determinar esse comportamento gráfico. Mas isso lá para o capítulo 3, 4. Bom, agora é difícil, agora é só usando um software mesmo. Bom, eu comento isso, né? Em geral esses gráficos são difíceis de serem construídos e lá para frente a gente vai saber como fazer a construção desse gráfico, né? Bom, digamos que uma função é uma função algébrica quando a sua representação algébrica puder ser construída mediante a aplicação de operações algébricas em polinômios. Né? Então, o que são operações algébricas? São adições,
subtrações, multiplicações, divisões e extração de raízes, que a gente pode fazer isso em polinômio. Então, por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1, extração de raiz de um polinômio, função algébrica. G de x, soma de um polinômio com a extração de raiz cúbica de outro polinômio. H de x, um quociente de um polinômio por uma extração de raiz quinta, né, de um outro polinômio mais um outro polinômio. Ok? Então aqui eu tenho exemplos de funções algébricas. Olha, também construção de gráficos de funções algébricas é complicado, é alvo lá de um capítulo mais adiante. Por enquanto, se você precisar, você tem que usar um aplicativo. Aqui eu comento, né? São muito trabalhosos, veremos alguns exemplos a seguir, mas esses exemplos que estão aqui no livro são só exemplos, é difícil de serem traçados, tá bom? Por exemplo, ó, x que multiplica a raiz de x mais 3. Né? Como é que a gente ia saber, nesse atual momento, que esse gráfico é assim? Usando um aplicativo. Raiz quarta de x quadrado menos 25, certo? Usando um aplicativo. X a 2 terços que multiplica x menos 2 ao quadrado. Olha só, muito difícil da gente saber desenhar esse gráfico aqui sem aplicativo. Né? Essas funções algébricas, aí quando você fala, mas essas funções são complicadas, elas são utilizadas? Sim, olha só, na teoria da relatividade, a massa de uma partícula é escrita como a massa m0, né, o quociente da massa em repouso pela raiz quadrada de 1 menos o quociente dos quadrados das velocidades. Velocidade da partícula dividido pela velocidade da luz. Então, se a partícula está em repouso, se o V é igual a zero, a massa é o m0, a massa em repouso. Mas se essa partícula se locomove a velocidades muito grandes que chegam perto da velocidade da luz, esse quociente aqui, veja o denominador aqui, tende a zero, aumenta o valor da função, ou seja, quanto mais rápido essa partícula estiver se deslocando, maior será a sua massa. Então, é uma função algébrica que modela a massa na teoria da relatividade. Funções trigonométricas, então. Temos o grupo de funções trigonométricas que estão utilizadas para modelar diversos exemplos do mundo sensível. Né? Sim, um comentário que eu falo para vocês é tentem achar esse aplicativo aqui chamado Círculo Unitário, esse aqui. Pode ser que ele tenha outro nome atualmente, antigamente era Círculo Unitário, né, de funções trigonométricas. É um aplicativo que ele esboça e calcula valores das principais funções trigonométricas que a gente usa. É sempre bom ter ele à mão assim, né? Então, essas funções consideradas no curso de cálculo são advindas de construções ou de projeções realizadas num círculo trigonométrico. Então, essas funções trigonométricas não são aquelas do triângulo retângulo, 45, 60 fixas, não. Nós vamos permitir variação contínua dos ângulos. Então, como é que eu faço? Função seno. Eu pego o número real, eu pego um segmento de medida x, radianos, né? Começo a entortar esse segmento no ponto A, ele vai terminar no ponto P, eu projeto no eixo vertical da circunferência de raio 1, e aquela medida em azul é o seno desse arco, que vai do A até o P. A projeção na vertical, no eixo vertical, eixo dos senos. A representação gráfica da função seno já é conhecida de vocês. Função cosseno. Eu pego a medida x, entorto, né, no sentido anti-horário, pego o extremo final e projeto no eixo horizontal. Aquela medida em vermelho aí é o cosseno do arco AP, ou cosseno do número x, x radianos. Tem também a representação gráfica tradicional de vocês aí, vocês já conhecem, né? A diferença é que o seno passa pela origem, 0, 0, e o cosseno passa pelo 0, 1. Então, para as funções seno e cosseno, os domínios são reais, as imagens são números entre menos 1 e 1, né? Essas funções são periódicas, de período 2π, né? De múltiplos de períodos 2π, e servem para modelar eventos repetitivos como marés, cordas vibrantes, ondas, etc. Aí temos as funções obtidas a partir da função seno e cosseno, né? A mais famosa delas é a tangente, mas você pode obter como projeção também.
Você traça o arco AP, a medida x, liga com a origem, prolonga aquela medida em verde, é a tangente do arco, né? Aquela é a medida da tangente do arco x, tangente do arco AP. Representação gráfica dessa maneira, né? São um monte de translados, as translações desses arcos de cosseno, de tangente aí, né? Desses traçados aí. Função cossecante, como é que eu obtenho ela no círculo trigonométrico? Ligo a origem com o ponto P, bato lá na tangente horizontal e meço essa medida em azul aí. Essa medida em azul é função cossecante do arco AP, ou cossecante de x, né? Que é o inverso do seno. Tem uma representação gráfica dessa maneira. A função secante, de maneira análoga, né? Só que eu ligo a origem ao extremo P, mas eu vou terminar de traçar o segmento no eixo das tangentes agora. Então aquela medida em marronzinho, essa medida em marrom aí, é a função secante, cujo gráfico é desse jeito aqui, que é uma função par, né? A função secante é o inverso da função cosseno. Função cotangente, então, de maneira análoga, eu prolongo a reta que passa por 0, 0 e pelo extremo P, até atingir o eixo das cotangentes lá. Então, aquela medida em vermelhinho é a medida da cotangente do arco AP, cotangente de x, né? Tem um comportamento mais ou menos assim. Ok? Essas funções trigonométricas, então, tangente, cossecante, secante, cotangente, serão estudadas mais adiante com maior profundidade, tá? Por enquanto é a título de ilustração. Outro grupo de funções que são utilizadas nos nossos modelos são funções exponenciais. E uma função exponencial tem uma representação algébrica da forma a elevado a x, onde a é constante e o x é que é variável, tá? Tá bom? Então, a diferença da função potência, tá bom? A é constante e o x é a que é variável. E estritamente positivo, tá bom? São funções exponenciais. Existem o a é estritamente positivo. Existem diferenças quando a base a está no intervalo 0, 1, está no intervalo 1 infinito, ou quando a base for número constante igual a 1. Então vamos ver esses casos aí. Por exemplo, uma base superior a 1 aqui, ó, o a no caso é 2, a função é crescente. Domínio real e imagem positiva. Função crescente. Todas essas funções do tipo ax com x maior, com a maior ou igual que 1, passam pelo ponto 0, 1, cortam o y na altura 1 e explodem exponencialmente. Aqui um exemplo de um traçado de gráfico de uma função exponencial cuja base está entre 0 e 1, no caso aqui meio. Todos os gráficos de funções exponenciais com base entre 0 e 1 terão esse tipo de comportamento decrescente, cortando o eixo y na altitude 1. E se a base for 1, bom, aí não tem graça, né? 1 elevado a x é sempre 1. Então o gráfico de uma função 1 elevado a x é o gráfico de função constante, y igual a 1. Aí não tem graça, né? Então nós temos três tipos de comportamentos de funções exponenciais. Funções crescentes com bases superiores a 1, funções decrescentes com bases entre 0 e 1. Com base 1 não tem graça, é função constante. Funções logarítmicas de base A são as inversas das funções exponenciais, tá? Então, a gente rotula como função logarítmica essas funções representadas dessa maneira: f de x igual a log de x na base A, onde A é uma constante positiva e diferente de 1. Elas são as inversas das funções exponenciais. O domínio é sempre o conjunto dos reais positivos, sem o zero, e a imagem é o R aqui do eixo Y, das ordenadas. A imagem é R. Então, aqui, alguns exemplos de gráficos de funções logarítmicas com bases A maiores do que 1. São funções crescentes, todas elas passam pelo 1, 0. Aqui eu vou dar um arquivo para vocês poderem fazer umas animações. Faltou um outro arquivo. Se as bases das funções logarítmicas forem números entre 0 e 1, as funções serão decrescentes. Aí você tem comportamentos decrescentes. É isso que vocês vão
vão perceber manipulando esse arquivo do GeoGebra que eu forneço para vocês. Exemplo 5. Estamos aqui chegando no final da sessão. Classifique as funções a seguir de acordo com o estudado. Então, item A. Se você recebe f de x igual a 5 elevado a x, que tipo de função é essa? Qual é o rótulo que essa função merece? Claro, função exponencial de base 5. Qual é a que grupo pertence a função do item B? G de x igual a x à quinta. Claro, função potência, né? X elevado a uma potência 5. Função potência ímpar. E o item C, h de x igual a 1 mais x sobre 1 menos raiz de x. Estou fazendo uma conta. É um polinômio sobre um polinômio? Não, é um polinômio sobre uma operação, uma adição feita sobre o monômio x. Então, é algébrica. Não é racional, é algébrica. E o item D? O número u depende do número t, de maneira que essa dependência é dada por 1 menos t mais 5t à quarta. Claro, função polinomial, né? Então, dessa seção 1.2, eu sugiro que vocês façam esses essenciais aqui, o comecinho da lista. Depois a gente, na aula de exercício, a gente comenta mais alguns, né? E só o comentário, né? Você veja, na seção 1.1, a minha lista de exercícios essenciais é bem longa, aqui é bem pequena. Então, a importância de cada seção do livro que a gente adota pode ser vista no roteiro de estudos que eu passei para vocês, pela quantidade de exercícios recomendados, né, que eu recomendo, né? Então, como aqui nós temos a impossibilidade de ficar desenhando representações gráficas de funções algébricas, polinomiais, né, racionais, que são muito complicadas, eu recomendo um estudo para categorizar esses tipos de funções aí, né, e partir para a seção 1.3. Então, na próxima aula, a gente se vê. Na próxima aula, a gente estuda a seção 1.3. Ok? Obrigado, então.